E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um vídeo diferente aqui no canal. Vai ser o primeiro vídeo de uma série que nós vamos gravar. São vídeos com propostas diferentes. Nesses vídeos nós vamos tentar trazer uma formação em alguns temas, né? Temas como o que é esquerda, o que é direita, o que é conservadorismo, o que é marxismo, cultural, né? Escola de Frankfurt, escola austríaca, o que é a república, né? O que seria uma monarquia. Nós vamos trazer uma série de vídeos curtos, né, de no máximo aí 10, 15 minutos, se possível, tratando desses temas. Vamos indicar bibliografias também, para que você vá aí, né, se acostumando e não seja uma coisa muito cansativa. Nós teremos também mais para frente vídeos maiores, onde nós vamos nos aprofundar mais, mas de início são coisas introdutórias dentro desses temas. Então, hoje, o primeiro vídeo da série vai ser o movimento revolucionário. O que é o movimento ou o pensamento revolucionário. Um autor que trata muito disso aqui no Brasil é o Olavo de Carvalho, né? Principalmente aqui nesse livro, O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Livro esse que nós temos no nosso estante virtual aqui no site para vender. E se você quiser adquirir depois para se aprofundar, né? Vai estar na descrição do vídeo, o link direto lá para o estante virtual, onde vai ter o livro postado para você pegar. E dentre os muitos assuntos que ele trata nesse livro, alguns artigos dele no livro fazem referência ao movimento revolucionário. De acordo com o próprio Olavo de Carvalho, o movimento revolucionário teve início entre o século XIV e século XV. E basicamente, né, para a gente não se alongar muito, a ideia do movimento revolucionário seria o quê? Tornar o nosso mundo aqui humano uma espécie de paraíso, né? Você sempre ter aquela ideia de que nós vamos conseguir consertar o mundo. Então, por exemplo, a gente caminhando um pouquinho mais para frente na história, pulando para a Revolução Francesa, por exemplo. Qual era o ideal da Revolução Francesa? Alguns ideais um pouco utópicos, como a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Isso em busca de uma sociedade totalmente igualitária. Na Revolução Francesa, os revolucionários chegaram a decapitar cerca de 100 pessoas por dia, em média. Né? Muitas freiras, muitos padres, além dos reis. Né? Na escola, geralmente, a gente ouve falar que só os reis foram decapitados, mas muitas pessoas da sociedade civil, de uma maneira geral, acabaram sofrendo aí com decapitações, né? E o próprio Robespierre, Maximilien Robespierre, foi um dos mentores aí, dos mais aflorados da Revolução Francesa, foi inclusive decapitado também, degolado, né, vítima do próprio movimento que ele fomentou. Então, assim, dentro do pensamento revolucionário, a gente tem sempre essa tônica. Qual tônica? De que você vai construir uma sociedade melhor no futuro. Quando você está planejando uma coisa futura, em nome dessa sociedade perfeita, futura que você quer construir, você pode justificar quaisquer atos que você cometa no presente. E você não pode ser justificado, você não pode ser julgado por isso. Por quê? Porque as pessoas do presente não entendem o que você quer construir no futuro. Então, por que a gente trata do pensamento revolucionário antes de chegar propriamente nos pensamentos políticos modernos, como nazismo, como socialismo, como comunismo, como fascismo? Porque o pensamento revolucionário ele está no bojo de formação dessas escolas, desses ideais. Né? O positivismo também entraria nessa onda aí de pensamentos revolucionários. Por quê? Justamente porque dentro dessas visões políticas você tem esse contexto de um paraíso perfeito, um futuro promissor, pela qual os seus atos de agora serão justificados lá na frente. Então, por exemplo, o comunismo. O comunismo almeja uma sociedade totalmente igualitária, onde você não tem divisões de classes. Então, é que nem o comunismo. O comunismo ele está dentro do esquema revolucionário mundial. Por quê? Porque o comunismo ele visa um futuro utópico, um mundo no qual reinará a igualdade e a fraternidade acima de tudo. Então, assim, para se alcançar esse paraíso comunista, qualquer ação é válida no presente, né? Se essa sociedade comunista no futuro, né, para se alcançar isso futuramente, qualquer ação é válida no presente. Por quê? Porque a pessoa do presente, ela não tem como julgar. O revolucionário,
Ele vai sempre falar em nome de um futuro que ainda está por vir, então ele não pode ser julgado pelo que está acontecendo no presente, somente pelas pessoas no futuro, quando esse futuro for alcançado, né? Ou seja, isso nunca vai acontecer, nunca vai ser alcançado esse futuro pleno do paraíso revolucionário, seja ele o nazista, seja ele o comunista, seja ele o positivista. Por quê? Porque justamente as ações terão que ser sempre tomadas com base numa justificação futura. Então é por isso que nós vemos, no caso do comunismo, como eu estava falando, 100 milhões de mortos, né, durante o século XX produzidos. Por quê? Porque isso foi necessário para se buscar o paraíso, né, maravilhoso comunista, utópico. O nazismo, que é o nacional-socialismo, a gente vai abordar em outros vídeos para frente, né, mas é um tipo de socialismo nacionalista, né, o nacional-socialismo, nazismo, é a mesma coisa. Só que você tira o paraíso comunista e coloca aí a questão racial acima de tudo, né? No caso da raça ariana, lá do Hitler, da Alemanha e tudo mais. Isso vale para o positivismo de Augusto Comte, vale para o fascismo do Mussolini, né? Inclusive, nós também vamos ver mais para frente, o fascismo e o socialismo têm muito mais em comum do que se fala nas universidades por aí, né? As próprias pessoas, às vezes, que acusam os outros de fascistas, são, na realidade, elas mesmas apoiadoras de um regime que é muito mais próximo ao fascismo, né? E muito, na verdade, do esquerdismo mundial, que é o esquema que se enquadra na questão do movimento revolucionário, né? Que, por exemplo, o professor Olavo de Carvalho, ele costuma se referir como movimento comunista. Você fala, poxa, mas movimento comunista, sei lá, no PT? O movimento comunista é um nome que se dá para, na verdade, o movimento revolucionário. É uma forma de se tratar, né, de se referir, melhor dizendo. Então, assim, dentro do esquema revolucionário você tem o comunismo, o socialismo. Às vezes a gente fala, tal partido comunista, tal sujeito comunista, né, o movimento comunista mundial. Isso está dentro do esquema do movimento revolucionário. Na verdade, nós estamos nos referindo ao movimento revolucionário, do qual até o socialismo fabiano, outros tipos de movimentos de esquerda, né, mesmo que mais brandos, menos ortodoxos, eles também fazem parte. Né? Esse livro aqui, que também você encontra no nosso estante virtual, o livro Politicamente Incorreto do Socialismo e das Esquerdas, né, da esquerda do socialismo, melhor dizendo, do Kevin Williamson, também mostra muito de como esse esquema revolucionário da esquerda ele ocorre mundialmente, inclusive em países como a Venezuela, como a Suécia, né, quais esses tipos de socialismo que existem. A gente vai deixar o link também na descrição do vídeo, no card, para você depois ter acesso, se você quiser comprar, ler, se aprofundar um pouquinho mais. Mas o interessante é que você note que nós temos o movimento revolucionário atuando na mente das pessoas já desde muito tempo atrás. Então ele passa por movimentos como a própria Revolução Francesa, né? E aí, a partir daí tem-se essa origem de esquerda e direita, progressistas e conservadores, né? Como eu disse, a gente vai mais para frente se aprofundar nesses temas, mas por que progressistas e por que conservadores? Porque o conservador ele está justamente preocupado em não apagar todo o passado para se construir um futuro utópico, enquanto que o progressista é o revolucionário. Ele quer se desfazer de todo o passado para construir uma sociedade nova, pautada em novos valores, novos pensamentos, que o conservador quer manter. Né? Então essa dicotomia a gente vai também abordar mais para frente. Mas é interessante que você tenha em mente o seguinte, o esquema revolucionário ele incorpora desde a da Renascença, a própria Revolução Francesa, depois mais para frente, com essa dicotomia esquerda-direita, vai incorporar aí socialismo, vai gerar, né, melhor dizendo, socialismo, fascismo, comunismo, e você sempre vai ter um contramovimento, que é o movimento mais conservador, que vai lutar contra o movimento revolucionário. Então essa igualdade plena, que antes era de classes econômicas, hoje passou a ser o quê? Na sociedade. Então você tem aquela questão da igualdade de homens e mulheres, de negros, de pessoas com preferências sexuais distintas. Então veja que é a mesma coisa. Você só muda aí de lugar a questão de onde você vai militar pela igualdade plena, né? Você vai passando por cima de várias construções sociais milenares, bases da sociedade ocidental e construindo coisas novas. E a gente não sabe o que vem após isso.
Esse que é um problema do pensamento revolucionário. Isso é o ensejo para essas coisas, como 1968, por exemplo, que ocorreu na França. Né? A partir daí você começa a ter essa mudança da questão puramente econômica de classes, do proletariado, para as questões sociais, que é o que a gente chama, às vezes você pode ouvir aí New Left, nova esquerda, né? Esquerda caviar, como a gente conhece aqui no Brasil, mas aí é essa mudança que teve, não deixa de ser ainda a atuação do movimento revolucionário, hoje também com a questão do globalismo, tudo isso o professor Olavo de Carvalho, ele aborda, ele tem toda uma filosofia, um estudo em cima desses temas, né? E é da onde nós também começamos a estudar a partir do momento em que ele abriu nossos olhos. Então, assim, interessante é que você tenha isso em mente. O movimento revolucionário, ele quer construir um futuro perfeito, digamos assim, e para isso ele vai passar por cima de várias bases sociais, aí, várias bases construídas milenarmente, né? Vai querer apagar o passado, esquecer toda a construção milenar do Ocidente para alcançar aí os seus objetivos finais. Então, é um vídeo bem introdutório, a gente pretende fazer coisas mais aprofundadas, né? Então, a gente estou até falando um pouco rápido, para não ficar uma coisa muito longa, para que você tenha mais ou menos ideia que nós estamos enfrentando, né, o que é esse pensamento, por que algumas coisas na sociedade estão tão arraigadas. Porque nós temos esse tipo de pensamento já há anos aí sendo propagado, principalmente nas universidades e nos meios de comunicação. Então, sem acesso ao contraditório, a gente começa a achar que as coisas são do jeito que são. Né? A mentira repetida 1000 vezes se torna verdade. Então, é daí que a gente quer partir. Tá? A partir da próxima semana a gente vai chegar com outros vídeos de outros temas, mas tudo dentro dessa corrente, digamos, que parte aí o início dela do movimento revolucionário, já de alguns séculos atrás até. Bom, então é isso aí, pessoal. A gente vai estar sempre aí trazendo esses conteúdos diferentes para você. Para isso, nós pedimos que você colabore com a gente. Nosso apoia-se está no link na descrição aí, no card. R$1, R$5 que você ajudar, já vai aí ser de grande valia para a gente. Né? Já vai ajudar que a gente esteja sempre aqui trabalhando, lutando para trazer um conteúdo legal, de qualidade, né? Indicando literatura, né? Expandindo a nossa área de atuação. Aproveita, curte o vídeo, compartilha, né? Se inscreva no canal, ativa o sininho, porque aí toda vez que a gente subir um conteúdo como esse, diferente, né? com base em literatura, para você no YouTube, vai chegar aí para você o recadinho para você dar uma assistida. Beleza? Logo, logo a gente vai ter mais novidade, mais novidade, mais novidade no canal. Não se esqueça, Observatório Brasil, a informação que liberta. Tchau.